Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos para mais uma aula. Então, hoje iniciamos um novo conteúdo correspondente basicamente às nossas próximas provas, basicamente N2. Hoje estamos começando a estudar agora os ácidos carboxílicos, que é outra importante função orgânica presente em inúmeras reações, tanto orgânicas como na indústria também, que vamos ir observando. Essa primeira parte nós falaremos dos conceitos, as definições, reconhecimento basicamente do grupo funcional carboxila, no caso, e assim mesmo falaremos sobre as propriedades físicas e químicas destes compostos. Falaremos também sobre a nomenclatura delas e os principais compostos de importância de interesse farmacêutico e biológico, principalmente, já que esses grupos funcionais eles estão envolvidos em importantes reações que vocês estão vendo ou verão, no caso, tá? Primeiro que nada, o grupo, como vocês estão observando, a molécula e o grupo funcional no caso dos ácidos carboxílicos, ele basicamente é através do grupo carboxila, que não é mais que uma junção entre o grupo carbonila com o grupo hidroxila. A junção dessas duas moléculas nos dão, no caso, o ácido carboxílico, o grupo funcional carboxila, tá? Que podemos observar aqui. Assim também nós vamos encontrar diferentes tipos de ácidos carboxílicos presentes, no caso, em muitos compostos de uso comum, muitas vezes. Você pode observar aqui, né, temos três clássicos de ácidos carboxílicos: o ácido metanoico, o ácido etanoico e o ácido benzoico, né? O ácido benzoico é muito utilizado, como você pode observar, em preparações como o Listerine, né? No caso, o antisséptico bucal. O ácido etanoico, normalmente a gente vai encontrar nos vinagres. E o ácido metanoico, no caso, a gente encontra nas formigas, né? O ácido fórmico também conhecido, mas seguindo a norma e a nomenclatura IUPAC, que seria um ácido metanoico. Assim também temos outros, como o ácido etanodioico, tá? Está presente também em inúmeros compostos, no espinafre também uma molécula composta, né? O ácido butanoico, que faz parte, no caso das manteigas, assim como tínhamos visto em aldeídos, né? O butanal também, são flavorizantes, no caso, quando a gente vai fazer um produto alimentício, né, que tenha o sabor de manteiga, se utiliza bastante ou esse ácido butanoico ou butanal, no caso. E o ácido acetil salicílico, a popular aspirina ou AAS, no caso, que é esse medicamento que contém um ácido carboxílico dentro da sua composição. E de isso que a gente vai falar, do ácido acetil salicílico, como para a gente entender o porquê das coisas desse ácido salicílico. Primeiro, um medicamento com propriedades analgésicas e antipiréticas, no caso. Ele foi sintetizado pela primeira vez em 1893, a partir da salicilina, ou também chamado de ácido salicílico, que foi extraído da casca do salgueiro, dessa árvore do salgueiro. Só que naquele momento esse ácido salicílico ele era muito irritante, no caso para o trato gastrointestinal. Então se começou trabalhando mais em base desse ácido salicílico. Quem foi responsável dessa descoberta foi o químico Felix Hoffmann, que tem até umas reações bem conhecidas dele, né? Reação de Hoffmann, que a gente vai ver mais para frente. E foi ele o que descobriu, no caso, esse ácido salicílico proveniente da casca do salgueiro. Aí você pode observar, no caso, como são essas reações, no caso, a partir de anidrido acético e o ácido salicílico. No caso, ele junta
o ácido salicílico, mas uma molécula de anidrido acético. Lembra que tínhamos visto até nas reações de oxidação, nós tínhamos visto em aldeídos e cetonas, é meio parecido o que acontece. No final, ele vai nos desenvolver esta molécula, na qual o hidrogênio presente no ácido salicílico ele muda e entra uma parte do anidrido acético. Por isso que depois disso a gente chama que ele é o ácido acetil salicílico. É um ácido, né, por causa do grupo carboxila, e o acetil por causa dessa molécula que entrou aqui, que é o acetil, e no caso o que sobra, né, da parte do salicílico. Então conforma o ácido acetil salicílico. Nós vamos estar vendo isso nas reações, o passo a passo como que sai, porque isso aqui vai ser fixo pergunta da prova. Isso é, cara, fazer a formulação do ácido acetil salicílico é uma coisa muito... É tipo um Pai Nosso, sempre você tem que saber sim ou sim. No mundo da farmácia, né, produção de medicamentos, é uma coisa bem chave, tá? Então já vou avisando. Bem, como é que acontece essa nomenclatura IUPAC? Nós sabemos, né, tínhamos até falado em aldeídos e cetonas, né, o prefixo dado pelo número de carbonos, no caso. Esse prefixo pode ser, né, novamente a gente fala, se for um carbono, met, né? Se for 2, et. Se for 3, prop. Se for 4, but. Se for 5 carbonos, pent. Se for 6, ex. Se for 7, hept. Se for 8, oct. Se for 9, non. Se for 10, dec. Se for 11, deca. Dec. Se for 12, dodec. Se for 13, tridec. Tá, pessoal? Não esqueçam isso. Obviamente a gente coloca sempre até 10, mas a gente sempre tem que ir procurando outro tipo, se forem mais carbonos, porque em ácidos carboxílicos, obviamente, também vamos ter carbonos de grande quantidade de cadeia carbônica, né? No caso, bastantes carbonos presentes. O infixo, novamente, se dá pela presença de ligações entre os átomos de carbono. Se ela é simples, né, nos alcanos, ela leva o infixo -an. Se ela é dupla, no caso dos alcenos, ela é -en. E se ela é tripla ligação entre átomos de carbono, dos alcinos, nesse caso, ou alquinos, como se queira chamar, ela é -in, no caso. Então, esse é o infixo. É o infixo. Muitas nomenclaturas, elas falam parte intermediária, né? Mas a gente segue uma adequada separação. Então, temos o prefixo, o infixo, e o sufixo, que basicamente você coloca o final, a terminação desse grupo funcional. Quando tínhamos visto em aldeídos, terminava em -ao. Quando tínhamos visto entre cetonas, era -ona, né? E agora em ácidos carboxílicos, já é oico, tá? Como você está escutando, no caso. Isso aí é basicamente, uma maneira geral, o que seria essa nomenclatura IUPAC de ácidos carboxílicos. Também, obviamente, também tem outro tipo de nomenclaturas que até em aldeídos e cetonas chegamos a ver em alguns exercícios, né, nos treinamentos que estão disponíveis no meu canal do YouTube, né, para você assistir quantas vezes você quiser, né, já que na prova vai cair isso, pessoal. Fica esperto. Então, voltando, ácidos carboxílicos, eles também têm uma nomenclatura vulgar, trivial, comum, como você queira chamar, no caso. Isso vai depender muito da bibliografia, também como ela chama. Então, essa se baseia, mais que tudo, se for os ácidos que têm cadeia ramificada, né, no caso. Os ácidos com cadeia ramificada e ácidos substituídos designam-se como se fossem derivados dos ácidos de cadeia contínua. Então, a gente tem que lembrar e entender, né, que também se inicia tudo a partir do grupo funcional, que a gente vai ver no caso da questão IUPAC, mas essa nomenclatura, ela utiliza letras gregas, no caso. Tanto que alfa, beta, gama,
delta, enfim, todas as letras gregas. E elas começam a partir, no caso, o carbono alfa, que vai ser o seguinte depois do quê? Depois do grupo funcional. Tá? Nesse caso, o grupo funcional é o carboxila, o COOH. Aí vem o quê? O primeiro deles, que seria o alfa, né? Como a gente vai ter que colocar. Depois vem o beta, o gama e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma nomenclatura trivial, também é conhecida. Normalmente, nos livros antigos também se baseava muito nesse tipo de nomenclatura, mas nós vamos seguir sempre a questão da nomenclatura IUPAC, tá, pessoal? Agora vamos entrar a falar um pouquinho dessas propriedades físicas e químicas, no caso. Uma característica física e que é importante, característico quando a gente trabalha com esse tipo de ácidos carboxílicos, é o odor, que ele, no caso dos ácidos carboxílicos, ele é bastante forte, né? Nós tínhamos falado do ácido etanoico, no caso, né? Que basicamente seria o ácido acético, de acetil, acete. Acete é 2 carbonos, por isso que a gente chama ácido etanoico. Tá? Então aí nos fala que os ácidos que apresentam 1 a 3 carbonos apresentam um cheiro que vai de forte a irritante. Obviamente temos o ácido acético glacial de nível de grau de pureza altíssimo, na qual ele é um ácido extremamente forte, tá? 2 carbonos presentes. Já temos aqueles ácidos que são, no caso, 4 a 10 carbonos, que eles possuem um odor extremamente desagradável. Então, ele vai aumentando conforme aumenta a cadeia no caso, de carbonos. Aqueles primeiros, um cheiro forte irritante. Já o 4 a 10 já é desagradável, com um cheiro mais característico de ranço e pungente, no caso. Acima disso, eles praticamente são inodoros, ou seja, um carbono acima, um ácido carboxílico acima de 10 carbonos, de 11 carbonos, eles são inodoros, já que eles já não são mais líquidos, eles são sólidos e pouco voláteis. E isso pelo tamanho da cadeia, né? Nós tínhamos até falado um pouquinho parecido nas provas, quando a gente viu em aldeídos e cetomas, propriedades físico-químicas são parecidas no caso, não muito, né, obviamente. Como são ácidos carboxílicos, o caráter ácido, no caso, é bastante evidente. E isso se deve à ionização em água. Quando entra em contato com água, né, eles praticamente se dissolvem, porque já que eles são muito polares por causa do grupo hidroxila do lado do grupo carbonila, né, que é característico do grupo carboxila. Então, se você observa nessa parte que a gente está mostrando aqui, você vai ver que temos o grupo, no caso, carboxila. Aqui temos um ácido metanoico, né? Aqui temos o grupo carbonila, né? O CO, né? O grupo carbonila, característico, né? E o hidrogênio e o grupo hidroxila. Então, esse grupo hidroxila, ele sempre tende, no caso, a perder a se solubilizar quando entra em contato com a água. Aqui mostrando para vocês alguns dos principais, né? Já estamos falando de ácidos carboxílicos, né? Que tem vários tipos, tem 3 carbonos, por exemplo, esse primeiro, né? O C3H7COH, que é o ácido butírico, mas é o ácido propanoico, se for nome IUPAC, só que a nomenclatura comum ele chama butírico, é aquele que nós estávamos falando, né? Também presentes também como odorizantes de manteigas, né? E ele fala de butírum, porque butírum é manteiga, e também porque tem um cheiro rançoso, né? Já chamamos o ácido carboxílico com 4 carbonos, o C4H9COOH, que ele chama o ácido valérico, que está presente no queijo, é o cheiro responsável pelo cheiro do queijo, já que o valeri vem da planta valeriana, que dá o cheiro ao queijo Roquefort, no caso naquele queijo, né?
Aí temos outros, no caso, os ácidos caproico, caprílico e cáprico, né, no caso, que são o caproico com 5 carbonos, o caprílico com 7 carbonos e o ácido cáprico com 9 carbonos. Ele vem, no caso do latim caper, porque tem um cheiro característico de cabras, né, no caso das cabras. E temos o ácido esteárico, também outro conhecido também, o ácido esteárico que tem já uma composição, uma fórmula química que está composta por 17 carbonos, no caso. Então esse é o ácido esteárico. E ele vem do latim estear, né, que é cheiro de sebo, no caso. O suor também, a gente está falando do suor porque, quer ou não, também está uma molécula que é produzida, no caso, pelo corpo e que é responsável do cheiro, basicamente, é um ácido carboxílico, tá? Que é o ácido 3-metil-2-hexenoico, ou 3-metil-2-enoico, como você queira chamar, no caso, né? O correto, né, no meu ponto de vista, é essa segunda nomenclatura, né? O 3-metil-2-enoico. Tá, pessoal? Então, aqui a fórmula, né? Estamos observando aqui. E ela que está contida nesse ácido no suor humano. Obviamente, né? Para o cheiro, um cheiro característico, mas tem, né? Conforme o tempo vai passando, a pessoa não vai tomar banho, esse cheiro vai se caracterizando mais ainda, né? No caso. Assim também vamos ter outros que são já mais específicos, que você capaz já ouviram falar, pelo menos em outras disciplinas que nós tivemos, falamos um pouquinho, é o que? O ácido lático-láctico, tá? Que ele está envolvido dentro do metabolismo animal, assim como o vegetal, no caso é ácido lático, responsável pelo pH do organismo dentro da célula, no nível intracelular, no caso. Ele também, de acordo com a nomenclatura IUPAC, que é conhecido como ácido 2-hidroxipropanoico. Tá? E a fórmula estamos observando ela aqui, né? O ácido 2-hidroxipropanoico, porque além do grupo carboxila, tem também um grupo hidroxila presente, né? Ele é produzido também nos músculos durante os exercícios físicos, também está presente no leite azedo. Também temos outros, né, como o ácido succínico, o ácido pirúvico também, o ácido alfa-cetoglutárico, o ácido acetilacético, né, moléculas muito importantes que se trabalham bastante em laboratório. Se a gente for falar, né, no caso, o succínico, como o acetilacético, no caso, eles são utilizados como biomarcadores na saúde, já que eles estão envolvidos para detectar biomarcadores, né, para detectar gordura no sangue, e no caso, como acontece essa degradação dessas gorduras, enfim. Tá? Aí vamos ter outro tipo de ácidos, no caso, o ácido glicólico, o ácido málico e o ácido tartárico. São ácidos famosos, conhecidos, né? No caso, como tínhamos falado, se for o ácido glicólico, é bastante utilizado na farmacotécnica, em fabricação de cosméticos, já que ele está envolvido com a diminuição de rugas e para trabalhar bem, né, no peeling facial que é feito. Então você percebe que é muita coisa envolvida, né, no caso. Se a gente for nomear, né, esses ácidos, no caso, a gente poderia formar dessa maneira, ó. Aqui o grupo que tem o grupo funcional, então carbono 1, carbono 2. Então o que estamos mostrando aqui? Esse ácido glicólico tem no carbono 2, tem o grupo hidroxi, né? No caso, no grupo hidroxi, e aí colocamos o número de carbonos. Como ele tem 2 carbonos, ele vai ser etanoico. Então, 2-hidroxietanoico seria o ácido glicólico, tá? Só seguindo a nomenclatura IUPAC, né? Se segue mesmo bem parecido com de aldeídos, no caso, mais que tudo aldeídos, né? E aqui temos o ácido málico, se a gente coloca carbono 1, aqui 2, 3
e 4. Só que você observa que o ácido málico ele tem dois grupos, no caso carboxílicos. E aí, gente? A gente vai contar de onde? Lembra que tínhamos falado isso em aldeídos, que também pode ser que tenha dois grupos aldeídos nos lados? Então a gente conta aquele que tem maior proximidade com outro grupo funcional ou com um radical, no caso. E nesse lado seria corretamente do lado que a gente contou, né, do seu lado direito, já que tem o grupo funcional, e logo tem aqui um grupo hidroxila, que é o carbono 2. Então começamos a falar dessa parte, que seria no caso, né, a ver, pensa aí como seria o 2-hidroxi. 2-hidroxi, aí você fala, são 4 carbonos, né? Aí você coloca but. But tem dupla ligação? Não. Então butan 1,4 dioico. Esse seria o nome IUPAC, né? E agora, e esse ácido tartárico, pessoal? Esse eu vou deixar para vocês, tá? E a gente vai fazer isso, no caso, nas próximas aulas, envolvendo um pouco mais dessas nomenclaturas. Mas se eu fosse você, já iria marcando estes exemplos que são mais simples, tá, pessoal? Então, acho que até aqui está tudo tranquilo, né? Só lembrando que esses ácidos carboxílicos, né, seguindo a cadeia, né, de hierarquia, eles são os que mandam em cima de quem? Dos aldeídos e cetonas, e em álcoois também mandam, e em carbonos também, né, no caso. Então, eles são os que mandam, no caso, tá? E outra coisa importante para que a gente vê esses ácidos carboxílicos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, já vamos saber em reações, né, como que ela desenvolve em reações, que é uma coisa muito importante e diferente no caso. E também ela está presente no caso, no corpo, né? E também moléculas muito utilizadas na medicina, né? Como tinham nas disciplinas do curso da farmácia, como cosmética. Tá, pessoal? Então estamos chegando no final dessa nossa aula. Não esquece de, caso você não conseguiu, não entendeu alguma coisa, assiste novamente a aula, ou me pergunta, manda uma mensagem e deixa esse like aí, né, no caso nesse vídeo, e se inscreve, no caso, no meu canal, para receber mais notificações das aulas, de próximas aulas que vêm, né? Às vezes eu lanço alguma correção de alguns exercícios, também de importância para todos nós, né, no caso, pessoal. Então, seria isso por hoje, tá? Até mais, abraços e bons estudos. Tchau, tchau.